Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, segundo dia da semifinal aqui do Skilling Open 2020. A gente tem aí o match, o segundo dia de match entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi. No primeiro dia Magnus Carlsen levou a melhor, então hoje ele só precisa empatar aí o mini-match das 4 partidas para avançar para a final. E temos também o Wesley So jogando contra o Nakamura. Da mesma maneira, o Wesley So venceu ontem o mini-match. E hoje serão mais 4 partidas aí para decidir quem vai para a final do Skilling Open 2020. Vamos dar uma olhada nessa partida então, na primeira de hoje, entre Nepomniachtchi, Magnus Carlsen e Nepomniachtchi de brancas. Abre aqui a partida com o peão do rei E4, Magnus Carlsen responde com E5. Cavalo em F3, cavalo C6 e aqui o Jan Nepomniachtchi não faz a abertura pirulito, a abertura italiana, com o bispo C4, né? Eu falo que ganha um pirulito quem acertar qual vai ser a abertura, né? Porque estão jogando demais a abertura italiana aqui nesse torneio. Mas o Nepomniachtchi aqui variam e vai para a abertura Ruy Lopes ou espanhola com bispo B5. A6 aqui pelo Magnus Carlsen atacando o bispo em A4, cavalo em F6 atacando o peão central, roque aqui pelo Nepomniachtchi permitindo a captura do peão em troca de um rápido desenvolvimento. E a abertura da posição, mas o Magnus Carlsen prefere simplesmente seguir o desenvolvimento com bispo em E7. D3, protegendo o peão central, liberando o bispo para poder jogar. D6 aqui pelo Magnus Carlsen, protegendo o peão central, liberando o bispo para poder jogar. C3 aqui pelo Nepomniachtchi, um lance típico dessa abertura, dando a casa de C2 para o bispo, preparando para jogar no centro com o peão D4. Roque pelo Magnus Carlsen, protegendo o rei. Cavalo de bem em D2, torre em E8 e aqui torre E1, né? Muito típica também essa manobra aí nessa abertura. Também vai para aquela ideia de cavalo F1, cavalo G3 e aqui bispo F8. Então ambas as torres vão para a coluna E e dão a casa de F8 para as outras peças, né? Bispo F8 pelo Magnus Carlsen, D4 imediatamente aí pelo Jan Nepomniachtchi. O tão sonhado centro clássico, assim como é chamado, os peões em D4 e E4, ocupando aí esses peões ocupando o centro. B5 atacando o bispo C2 aqui, E por D4, C por D4 e bispo G4. Então aqui o Magnus Carlsen crava já o cavalo aqui do Nepomniachtchi e fica ameaçando capturar o peão central. Cavalo em F1, agora a dama está protegendo o peão central. Claro que existe uma possibilidade aqui de bispo por F3, né? E aí o Nepomniachtchi teria que recapturar com o peão aqui para não perder o peão central, né? Não dá para capturar de dama aqui senão está caindo o peão. Mas o Magnus Carlsen prefere aqui simplesmente jogar com G6, sem pressa de nada. Cavalo G3 aqui pelo Nepomniachtchi, bispo G7. Bispo em E3 trazendo mais uma proteção para o peão central. E aqui cavalo D7 pelo Magnus Carlsen, um forte lance, colocando mais uma ameaça agora no peão de D4, né? O tema todo está sendo esse aqui. E agora o Nepomniachtchi não pode, por exemplo, avançar aqui com D5, porque está vindo o cavalo E5 e vai existir uma forte pressão aqui no cavalo de F3 que está cravado, né? Muito legal. Então aqui a partida seguiu com torre C1, uma ideia aqui fantástica do Nepomniachtchi. Então aqui ele vai contra-atacar, vai jogar com o bispo aqui em B3 e contra-atacar na coluna C, já prevendo aqui que ele está tomando bomba no peão central, né? Então o único lance aqui que permite as brancas lutarem aí, não terem alguma desvantagem por conta do peão que está caindo. A partida seguiu com bispo por F3, agora G por F3 para manter a defesa do peão central, né? Não com a dama, mas sim com o peão. Aí o bispo e a dama ficam protegendo o peão central. A dama em F6 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen, colocando pressão total no peão central. E aqui então o bispo B3, a ideia do Nepomniachtchi, né? Do contra-ataque aqui na coluna C. Fantástica partida, Magnus Carlsen segue com cavalo por D4, bispo por D4, dama por D4. E agora existe até a possibilidade da troca de damas aqui, mas o Nepomniachtchi prefere simplesmente capturar em C7, torre por C7, recapturando o peão. Torre em A7 aqui pelo Magnus Carlsen, defendendo o cavalo, atacando a torre, né? A torre em A7 protegida pela dama, torre por A7, dama por A7, dama por D6 capturando mais um peão, né? Ficando aí temporariamente com um peão a mais. Magnus Carlsen não deixa quieto isso, bispo por B2, igualando aí o material. F4 agora pelo Nepomniachtchi, cavalo C5 aqui pelo Magnus Carlsen e bispo em D5 foi jogado aqui pelo Nepo. Ele tinha uma ideia bastante forte aqui também de deixar esse peão e jogar com a torre em D1. Seria uma ideia bastante forte. Por exemplo, torre D1, cavalo por E4,
cavalo por E4, torre por E4, o Nepomniachtchi teria entregue aí um peão para o Magnus Carlsen, mas depois aqui de dama D8, rei G7 e torre aqui em D7, atacando a dama e atacando o peão de F7, as brancas teriam uma posição muito boa. O Magnus Carlsen teria apenas um recurso aqui para não tomar, não perder aí a partida, que seria o lance torre aqui em D4, difícil de achar esse lance, né? E aqui não dá para jogar torre por F7, senão simplesmente dama por F7, né? E a torre fica ameaçando a dama aqui. Então, ainda assim, o Nepomniachtchi teria um sofisticado lance bispo D5 aqui, impedindo aí então a troca das torres, descravando, né, a torre, renovando as ameaças aqui. E aí sim forçaria um lance como torre D1, seguido de torre por D5, e ficaria melhor aqui para o Nepomniachtchi, né? Mas ele não encontra essa continuação de torre D1, segue com bispo D5. Magnus Carlsen encontra um alvo aqui na posição, joga bispo D4, vai vir com cavalo F3, todo mundo vai atacar lá em F2. A torre em E2 tentando defender cavalo D3, já são 3 ataques aqui em F2. A rei G2 tentando fugir aí com o rei G7, melhorando a posição do rei. E aqui então, torre em D2, atacando o cavalo, pressionando o bispo. Bispo C5, atacando a dama aí do Nepomniachtchi. Dama C6 e agora cavalo por F4, cheque. O problema é que dama C6 está atacando a torre, né? E depois de cavalo F4, cheque, vem rei F3. E a posição é difícil demais para o Magnus Carlsen, porque agora ele tem o cavalo atacado, a torre atacada. O Magnus Carlsen segue com torre D8 e agora rei por F4, então o Magnus Carlsen perdeu aí o cavalo. No entanto, isso veio à custa de um rei aí muito exposto, né? A partida continuou aqui com torre D6 atacando a dama e também se direcionando para a casa de F6. Dama em E8, aí colocando a dama em segurança, e aqui bispo por F2 pelo Magnus Carlsen, tentando algum contra-jogo, tá ameaçando o bispo E3. Aqui o Nepo segue com rei G4, um lance muito preciso, né, evitando ali o duplo com seja dama E3 ou seja bispo E3. É provavelmente bispo, né, para manter a dama protegendo aqui em F7, que está atacada 2 vezes. Então rei G4 é de tirar o chapéu. Torre em F6 aqui pelo Magnus Carlsen. E5, Nepomniachtchi vai avançando. H5, cheque, o Magnus Carlsen vai tentando reagir, rei H3. Torre em F4, E6 agora atacando fortemente aqui no ponto de F7, F por E6, agora bispo por E6 ameaçando uma entrada chata aqui em G8, bispo D4 pelo Magnus Carlsen, e agora o Nepomniachtchi vai para uma sequência fantástica aqui, vai para o melhor lance da posição. E se você quiser dar pause nessa posição, né, tentar achar o melhor lance aí das brancas, como vencer o Magnus Carlsen nessa posição, será que dá? E o Nepomniachtchi vai para um lance realmente muito monstruoso, que é o lance cavalo por H5, cheque, né? Esse lance aqui força praticamente a captura, senão está caindo a torre. A partida seguiu com G por H5, mas agora olha quem abriu, a coluna G, né? Torre G2, agora torre, bispo e dama atacando esse rei, não vai ser fácil para o Magnus Carlsen. Rei F6, torre G6, cheque, atacando o rei, protegendo aqui o bispo, todo mundo aí junto, cooperando. Rei E5 e depois de bispo B3, dando um cheque descoberto, né? Esse lance aqui ele abre um cheque descoberto. Nessa posição aqui, o Magnus Carlsen abandona aí a partida, vitória do Nepomniachtchi. Eu sei que a maioria das pessoas estava torcendo aqui, incluindo eu, torcendo para o Magnus Carlsen, né? Simplesmente porque, enfim, a gente... não sei vocês, né? Eu tenho uma afinidade maior aí com o Carlsen. Tava torcendo para ele, mas não deu. Nepomniachtchi, tem que reconhecer, jogou muito essa partida, jogou muito. Fazer o que ele fez aqui nessa partida contra o campeão mundial Magnus Carlsen realmente é para poucos, né? E aqui abandonou porque é checkmate, né? Rei F6 aqui, dama E6, acabou, né? Tá levando checkmate mais 1 ou 2 lances aí, né? Aqui no caso em 1, ou se quisesse tapar com a dama antes em 2, né? Então, vitória aí do Nepomniachtchi. Vamos ver onde é que o Magnus Carlsen perdeu a mão. Aquele cavalo lá não estava errado. Aquele lance ali, ó. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Cavalo F4 cheque, né? Veio o rei aqui F3 e aí tem 2 peças atacadas. Então o Magnus Carlsen errou lá atrás. Não foi isso. Aqui, na verdade, ele seguiu certo. O problema aqui nessa posição foi o bispo por F2. Se Magnus Carlsen segue aqui com dama C7, as pretas estão ganhas. Então assim, o Magnus Carlsen, mesmo com uma peça a menos nessa posição, tá ganho, por conta do rei exposto, né? Então aqui, qual que é o problema, né? Se jogar um lance como rei F3,
tentando tirar o rei aqui dessa diagonal, tá vindo torre D8. E olha agora o problema dessa dama, né? Pra onde é que ela vai? Não vai, né? Então aqui o Magnus Carlsen teria ganho a dama do Nepomniachtchi, né? E aí, que mais daria para ter jogado aqui? Ah, então vou tirar a dama primeiro. Dama E5, F6, atacando a dama, dama B2. Pronto, salvei a dama. O problema é que aqui viria a torre por D5, ó. E aí as pretas ficam com um final melhor. Um peão a mais, né? E uma boa posição. Rei F3, por exemplo, torre por D2, dama por D2. E aqui certamente o Magnus Carlsen teria total condição de converter aqui esse final para uma vitória, né? O rei aqui mais exposto, o bispo contra cavalo em posição de certa forma aberta, né? A dama entrando e tudo mais. Então seria mais fácil aqui, vantajoso para as negras, né? Jogar um final como esse. Faltou um detalhe para o Magnus Carlsen, faltou um detalhe, mas nesse nível de jogo, né? Um detalhe faz toda a diferença, ao invés de dama C7. Agora, todos os louros aqui pro Nepo, né? Que achou rei G4 aqui, né? Que é muito difícil de achar, tem que ter muita frieza, né? Para jogar aqui essa posição. E5, né? Continuou atacando. Veio H5, rei H3, torre F4, E6, né? Foi indo para cima realmente, F por E6, bispo por E6. E acabando com esse cavalo por H5, né? Mereceu realmente, jogou de forma impecável aqui o Nepomniachtchi. E saiu na frente nesse mini-match de 4 partidas do segundo dia da final. Magnus Carlsen precisa vencer pelo menos uma partida das 3 próximas partidas aí para empatar o match no dia de hoje, pelo menos, né? Empatar e poder seguir aí para a final. Vamos ver. A gente segue cobrindo mais partidas da semifinal do Skilling Open 2020. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!